Criminosos anunciam assalto durante uma reunião em um grupo espírita, o Grupo Espírita Amor ao Próximo, o GEAP, que fica no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Um policial militar que estava no local participando da reunião reagiu. Houve tiroteio, 4 pessoas morreram e 8 ficaram feridas. Vamos começar a mostrar para você a cobertura do repórter Rafael Cabral com imagens de Ronaldo Lima. Solta aí. Eram 9 da noite quando os criminosos chegaram bem aqui na frente do Centro Espírita. Eles estacionaram o carro e arrombaram o portão. Como a gente pode observar, olha só, toda a estrutura de metal está quebrada. Eles arrombaram e seguiram por essa parte aqui, onde estava acontecendo a reunião, bem lá na parte interna do centro. Pelo caminho, a gente já pode observar muito sangue. São as marcas de sangue das vítimas que foram socorridas. Eles vieram por esse percurso aqui e chegaram até o ponto onde o grupo estava reunido. No local, tinham cerca de 200 pessoas. Lá dentro, eles usaram as armas para anunciar o assalto. Aí começaram a anunciar o assalto, o cara com a mão... Aqui tava tudo fechado. A mão aberta, né? Fecha. A mão assim na cabeça, aí começaram a catar o material de todo mundo. Celular, o que tinha, né? E daqui a pouco alguém reagiu, aí saiu bala pra tudo que Tinha algum policial militar aí dentro? Tinha. Todos estavam armados? Tava. O senhor chegou a escutar o barulho de quantos disparos? Ah, Poxa, foi muito. não Foi sei. muito grande aí. Foi, bastante. Tinha mais ou menos quantas pessoas participando? Umas 200 pessoas. O senhor estava em que local no momento em que os criminosos começaram a atirar? Eu tava na tribuna, junto com o palestrante. Eu comecei a entrar em prece. Pedi para que tudo corresse bem e não acontecesse nada. Mas, infelizmente, não depende só da gente. Um dos feridos no tiroteio foi um jovem de 30 anos de idade. Inclusive, esse rapaz conversou com o repórter Rafael Cabral no momento em que ele estava sendo transferido lá para o Hospital da Restauração. Contou detalhes da ação criminosa que resultou não só na morte de uma colega dele, né, frequentadora do Centro Espírita, como de um outro colega frequentador do mesmo centro, que é um policial militar. Além desta senhora de 57 anos e do policial militar, 2 ladrões acabaram morrendo também. Continue acompanhando. Uma das pessoas que participava da palestra era um policial militar. De acordo com testemunhas, logo depois que os criminosos anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences das vítimas, o PM puxou a pistola e reagiu. Os suspeitos revidaram. Houve uma troca de tiros. Nesse momento, os frequentadores entraram em pânico. Muitos se abaixaram e alguns saíram correndo para escapar dos disparos. O palestrante pediu calma, tudo ia dar certo e assim foi feito. Todo mundo começou a ficar calmo, tranquilo. Daqui a pouco cai o disparo, aí não tem como, entendeu? Quando foi, a gente começou a tentar socorrer as vítimas, ligou para a polícia, ligou para o SAMU. Tem mais limite. É, a violência. Não tem mais limite. Não é porque está no Acabou centro esse espírita, na católica, não. É porque tá violento mesmo. acontecer em qualquer Em qualquer lugar a gente está sujeito. A gente estava na palestra, assistindo a palestra normalmente e os miliantes entraram, mandaram o pessoal levantar a mão e começaram a recolher celular, dinheiro, tal, todo mundo armado. Calma, tinha um policial aqui que reagiu. A troca de tiros resultou na morte de uma senhora que participava da palestra, de 2 suspeitos e deixou pelo menos 8 pessoas feridas, entre elas o policial militar. O cabo, que é lotado no 25º Batalhão, foi atingido na cabeça. Nossa equipe de reportagem chegou ao local no momento em que o PM estava sendo socorrido pelo SAMU. O policial Alexandro Alves de Melo, de 45 anos, foi socorrido em estado gravíssimo para o Hospital da Restauração. Olha, eu não estava no salão, mas a gente estava numa sala e o viu foram as pessoas gritando e os tiros. E aí todo mundo se abaixou e quando a gente saiu, já estava desse jeito. A senhora escutou quantos disparos? Muitos. E quando eles chegaram no meio da rua, aí é que eles atiraram mesmo. Foi um assalto. Eles entraram com o rapaz como refém. O rapaz com a mão levantada. Como eu estava na tribuna. Segurança.
Não, um segurança, era um membro que estava entrando aqui. Eles arrombaram, pegaram a primeira pessoa, tá? Pegaram a primeira pessoa que vira e subiram. O policial Alexandro Alves de Melo, de 45 anos, ele foi levado direto para o bloco cirúrgico, mas não resistiu e morreu durante o procedimento. A esposa policial, ela não sabe. É muito triste, porque se tem um grupo de pessoas que é caracterizado pela bondade, pela generosidade, é o grupo dos espíritas, que tem até inclusive como uma das suas bandeiras a caridade. Eu sempre digo aqui que normalmente quem faz o bem, quem doa alguma coisa, às vezes está ganhando até mais daquele que está recebendo, porque o ato de doar, o ato de fazer um bem, faz muito bem a quem o pratica. Todo mundo é acostumado a ver nos finais de semana, antigamente era mais no domingo, hoje em dia é sábado e domingo também, aquelas pessoas vestidas de branco ou batendo na porta da sua casa ou nos cruzamentos, nos sinais de trânsito, recolhendo donativos. E você sabe que você pode fazer aquela doação com a tranquilidade, com a segurança que sabe que aquilo vai para um lugar correto. Não só quem são os espíritas, mas os religiosos, pessoas que estão numa igreja católica, numa igreja evangélica, louvando a Deus e de repente tem aquele momento interrompido por quem vem, sabe-se lá, dominado por que ideia, por que sensação, para roubar o que não é seu, para tomar o que não é seu, é muito revoltante. Eu sempre digo que não comemoro a morte de ninguém. Só Deus, que tem o dom de nos dar a vida, na minha opinião, poderia ter também o dom de tirar. Mas, quando um ladrão sai armado na rua para matar ou para morrer, ele sabe do risco que está correndo. Se ele morreu, é porque procurou. Mas um cidadão, uma cidadã que foi para lá para evoluir espiritualmente, passar por isso é muito triste. Só que nesse caso aí, não foram só os cidadãos, a mulher, a senhora e o policial militar. Também 2 dos ladrões acabaram morrendo. Os 2 ficaram no meio da rua, depois de ainda tentarem procurar socorro após terem sido baleados. Continue acompanhando com Rafael Cabral. E pouco tempo depois que os criminosos saíram do centro espírita, os frequentadores acabaram descobrindo que 2 tinham sido baleados. Eles conseguiram correr até este ponto da rua, que fica a cerca de 200 metros do local. Olha só, quando chegaram aqui, os bandidos acabaram caindo e não resistiram aos ferimentos. O corpo de um deles está estirado em frente a esta residência e aparenta ter cerca de 25 anos de idade. Aquele só conseguiu chegar até aquele ponto. O outro ainda deu mais alguns passos e veio até onde está este carro estacionado. O suspeito, que também foi baleado, também estava vestindo uma calça jeans, uma camisa preta, também não resistiu aos ferimentos. A gente pode observar que ao lado do corpo tem um capacete que, segundo as vítimas, ele estava usando durante a abordagem. Avistei debaixo de um carro esse segundo elemento, também baleado, agonizando também no local. Aí, ao dar ordem de prisão, o mesmo não respondia. Quando eu puxei, percebi que o mesmo estava agonizando e se encontrava com um revólver calibre 38. Tirei o revólver perto dele, que a população começou a chegar. Tive que tirar de perto. Ao lado dos corpos dos suspeitos, foram encontrados estes 2 revólveres calibre 38 que estavam sem munições. Os outros criminosos conseguiram fugir no carro. Pouco tempo depois da ocorrência, a polícia conseguiu localizar um dos suspeitos. Segundo informações que está na UPA, da Imbiribeira. O pessoal já foi para lá já e parece que ele já está custodiado já. Trabalho rápido da Polícia Militar, né? Mais por conta da própria boa vontade dos policiais do que da estrutura e da organização da corporação. Você perceba, por exemplo, que a polícia chegou, a arma ainda estava do lado do criminoso que estava agonizando. Em muitos momentos,
Quando a polícia chega, a turma já deu o baculejo no morto. Os espíritos de porco chegam para tirar carteira, relógio, transilim, o que tiver de valor da pessoa que acabou de morrer. Mas quando a polícia chegou lá, também tinha o fato de que o centro espírita fica num local pouco movimentado e que as pessoas que ali estavam eram do próprio centro espírita, que jamais iriam se passar por esse tipo de coisa de estar tomando a arma do cara ou ainda terminando de matar alguém que estava agonizando no chão. Mas a chegada da polícia foi de fato rápida. Também porque existia uma comunicação através das redes sociais, até mesmo o WhatsApp, né? O WhatsApp, que muitas vezes é uma ferramenta, um aplicativo que só traz o que não presta para muita gente. Em compensação, ele tem muita serventia, profissional inclusive. Quase todos os ambientes de trabalho têm grupos de trabalho através do WhatsApp. Médicos utilizam o WhatsApp para atender pacientes à distância. E policiais também se utilizam do WhatsApp para se comunicar com os superiores e até para pedir ajudas dos colegas. Assim aconteceu ontem. Ao que tudo indica, não tinha só um policial militar lá não. Teve policial que reagiu na parada. Além deste policial militar que reagiu, é possível que tivesse o outro, porque foi muita bala. E foi muito ladrão também. A gente estava falando aí de 3 ladrões, porque tem os 2 que morreram, tem um que foi socorrido, inclusive eu tenho o vídeo da entrevista com esse que foi socorrido para mostrar para vocês, mas é possível que houvessem outros assaltantes, E é possível também que tivesse um outro policial ou uma outra pessoa armada nesta troca de tiros, porque foi muita bala e muita gente ferida. Foram só os 4 mortos não, muita gente ficou ferida também. Então, quando ocorreu o fato, a tragédia, as 2 mortes dos ladrões, a morte da cidadã e a morte do policial, imediatamente muitos policiais receberam pelos seus WhatsApps as informações de que tinha um policial agonizando, ferido na cabeça, do 25º Batalhão, precisava de um apoio para socorrê-lo e também para buscar os criminosos que poderiam estar circulando por ali. E a Polícia Civil entrou na parada também. A delegada Gleide Ângelo deu início às investigações ontem mesmo à noite, após as mortes no Centro Espírita. Eu vou mostrar para você daqui a pouco uma conversa com o ladrão que foi ferido e socorrido, viu? Mas antes, veja aí a doutora Gleide Ângelo. Uma equipe do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, esteve no local para dar início às investigações. A delegada acabou descobrindo mais detalhes sobre a dinâmica da abordagem. Segundo informações de pessoas que estavam assistindo, já tinham 2 bandidos sentados também assistindo a palestra, infiltrados. Quando, perto de terminar, um se levantou e anunciou assalto. Quando anunciou assalto, todo mundo se jogou no chão, desesperado. O outro que estava lá também anunciou assalto, de imediato 2. E quando começou a recolher todos os objetos das pessoas que estavam na palestra. Quando começou a recolher, os bandidos disseram, agora os homens todos levantem e tirem as camisas. Aí tinha um policial militar, que estava, e se fosse levantar a camisa, provavelmente iam ver a arma dele e iam executá-lo. Então ele reagiu, quando ele atirou, atiraram nele também, 2 tiros na cabeça dele. Uma senhora também foi alvejada dentro. Tem 2 bandidos aqui, mortos. Tem um que foi alvejado, está na UPA, da Imbiribeira, ele está preso, porque segundo informações eram cerca de 7 assaltantes. A gente agora tem que ver e correr para identificar os outros. A gente sabe que uma moto de um bandido, um morto, estava aqui, a gente já levou, apreendeu. E tem um carro também, um carro preto que deu fuga, a cerca de 3 ou 4. E agora todo mundo está atrás dos policiais militares, polícia civil, de identificar esses outros assaltantes. Segundo informações, a gente já sabe que um desses aqui, que está morto, tem já queda, reincidência por assalto. Então, provavelmente é um grupo que assalta junto, mas isso aí só no decorrer da investigação é que eu posso responder essa pergunta. Tem muita gente, né? Então a gente sabe que poderia ter acontecido muito mais, ser muito mais grave, muitas pessoas mortas. Vamos correr atrás para prender todo mundo e todo mundo vai responder na forma da lei pelo crime que cometeu. Todo mundo vai ser preso. É muito estranho, né? 2 caras estavam lá, rapaz, no meio da plateia. Quer dizer, no meio do... Hã?
do auditório, vamos dizer assim, né? No meio do auditório estavam estes dois rapazes. Não existe, apesar de a maioria das pessoas que frequentarem o ambiente se conhecerem, mas ninguém vai dizer assim, olha, tem um cara estranho aí, vamos chegar perto dele, epa, quem é você? Tá fazendo o quê? Não, muito pelo contrário, né? Como qualquer ambiente religioso, as pessoas que chegam lá de primeira vez são muito bem recebidas. Então, mesmo sendo estranhos, os rapazes estavam lá sem serem importunados, mas já estavam com a ideia safada na cabeça de realizar um assalto. Nesses ambientes também, tem muita gente que tem grana. Aliás, eu fico meio chateado quando escuto algum líder religioso dizer assim, olha, a minha igreja é muito boa, viu? A minha igreja é excelente, ela frequenta promotor, médico, juiz, coisa e tal. Oxê, e isso é que faz uma igreja ser boa? É? A qualidade da conta bancária do frequentador não é bem por aí. Mas eu vejo muita gente falar isso. Mas da mesma forma como você não pode querer elevar a qualidade de uma igreja utilizando como argumento o nível social dos seus frequentadores, você também não pode condenar uma igreja por conta disso, né? Você não vai dizer, ali tá um bocado de barão, ali, um bocado de barão, tá? Não pode ter preconceito com pobre nem com rico, certo? E algumas são frequentadas por pessoas abastadas. E aí o cabra safado, o espírito de porco, o olho dele cresce. O olho dele cresce, vamos lá que lá tá o bom. Vamos lá que lá tá o bom, lá tem um bocado de barão. Lá tem um bocado de doutor, lá tem um bocado de playboy, lá tem um bocado de gente rica que tem. Vamos tomar deles. Mesmo que quando o cara chegue lá pra ficar de butuco, urubu observando a situação, ele escute um bocado de mensagem boa que deveria colocá-lo lá pra cima do ponto de vista espiritual, mas aquele cara tá tão sujo, ele tá tão contaminado que aquilo não entra no ouvido dele não. No máximo incomoda. Não sei se vocês perceberam, mas tem pessoas que quando você fala o nome Deus, ele fica agoniado. Tem gente que quando você fala o nome Jesus Cristo, parece que a pessoa tem coceira, se incomoda. Sei lá o que é que tem nessa pessoa, né? Às vezes até eu vou ficar repetindo, bem muito, Deus, 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 Jesus Cristo, para ver se a pessoa fica melhor do que a pessoa tá. Mas quem tá contaminado é fogo. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser o certo. Tem droga, inclusive, e às vezes não é nem droga, mas uma frequência que a pessoa tá, que a pessoa, ela quer o ruim, ela quer o errado. Por mais que você diga que aquilo é um absurdo, para ela é a coisa mais normal do mundo. Como, por exemplo, chegar no centro espírita, acompanhar a reunião em que todos querem evoluir e você ficar esperando a oportunidade para anunciar: isso é um assalto! Deita todo mundo no chão! Quem tiver armado, levanta a camisa que a gente vai meter bala! Para o policial que estava lá, ele não tinha alternativa. Você ouviu o doutor Agleide falando. Ou ele esperava para ser baleado depois, e ele e outras pessoas, possivelmente, ou ele aproveitava aquele momento, se antecipava e puxava ele próprio a arma de fogo. Assim aconteceu e, infelizmente, aconteceram as 4 mortes também. Daniel Souza Brum é o técnico de informática que ficou ferido nesta tentativa de assalto. Ele passou por exames e encontra-se estável no Hospital da Restauração. Jefferson Gonçalves da Silva é um dos ladrões que foi baleado. Ele continua internado no Hospital Getúlio Vargas, o estado de saúde dele é considerado estável. O delegado Ian Campos, da 12ª Delegacia de Homicídios, é quem vai investigar o caso. O delegado deve ir ainda hoje ao local do crime para colher imagens de câmeras de segurança que podem ter registrado a movimentação.